Meninos, boa noite, professor Lucas de Matemática. Estarei resolvendo esse exercício achando a área de um polígono usando determinante. Então, muitos alunos dizem assim, professor, para que eu vou usar determinante, né? E determinante tem muita aplicação dentro da matemática, né? Dá para mim verificar se 3 pontos estão alinhados. Se o determinante der zero, significa que eles estão alinhados, ou seja, passam uma reta por eles. E nessa situação aqui, ó, eu vou calcular a área desse polígono coisa. O que é um polígono? É uma figura geométrica plana, né, que possui 4 lados ou mais. E nesse caso aqui é um pentágono, por quê? Ele possui 5 lados, né? E o nome dele é coisa, ou seja, tem 5 pontos, né? Então, C-O-I-S-A, coisa, certo? Então, veja que determinante é muito usado na matemática, né, para resolver muitos problemas, até para achar área, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para mim achar a área desse polígono, né? Desse pentágono, melhor dizendo, coisa. Tem a propriedade do determinante que fala o seguinte: quando você tem um triângulo, você tem todo triângulo você tem 3 vértices, ou seja, cada vértice tem um valor de x e y, não tem? Então, a gente vai pegar esses valores de x e y de cada vértice, jogar no determinante e jogar na matriz e calcular o determinante dessa matriz. O resultado, eu vou chegar no resultado, que é o determinante, né? E vou multiplicar por meio, ou seja, eu vou chegar na área desse triângulo, usando o determinante. Então, para vocês entenderem, em todo triângulo você tem 3 vértices. Você vai pegar as coordenadas de cada vértice, né? Que cada vértice tem um valor de x e y. Você vai calcular. Como eu tenho 3 pontos, eu vou chegar numa matriz 3 por 3, né? E vou calcular o determinante dessa matriz. E o resultado eu vou multiplicar por meio. Assim eu vou chegar na área desse triângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse segmento de reta OI, né? Como eu posso afirmar? Se eu prolongar aqui, ó, ele vai chegar próximo do A, porém não vai chegar no A. Então, como eu tenho certeza se essa reta aqui ela chega no vértice A? Como que eu vou fazer isso? Então, o valor de x aqui do A é 1 e o y é 2, tá? O valor, as coordenadas do I é, o x é 3, o y é 4. Então, ó, x3 e y4. Certo? Ó. As coordenadas do C, o x é 2, né? E o y é 8. As coordenadas do S, o x é 7 e o y é 3. E as coordenadas do o x é 7 e o y é 11, certo? Essas são as coordenadas dos pontos. Como que eu tenho certeza que se eu continuar prolongando esse segmento de reta, ele vai chegar no A aqui, no vértice A? É o seguinte, eu vou calcular o M, que é a taxa de variação. Se for a mesma taxa, o que é taxa? O M que eu ensinei a vocês é o seguinte, é o coeficiente angular da reta, que significa a taxa de inclinação da reta. Quando eu tenho esse ponto e esse ponto, eu calculo o M. E eu pego o O e o I. Então, se o M do I, do A e do O e do I for o mesmo, significa que esse segmento de reta, ele passa pelo I e chega até no A. Mas, para mim ter certeza, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a taxa de inclinação da reta, para me ver se o M é o mesmo. Se o M for o mesmo, eu vou considerar esse pentágono, ó, um triângulo grande, né, ó. A base vai ser OA, depois os lados AC e CO. E o outro triângulo, AIS, né? Mas como que eu não tenho certeza, então eu tenho que confirmar se esse M do OI é igual ao do IA. Se for igual, quando prolongar vai chegar no A. Se não for igual, eu não posso prolongar aqui, por quê? Porque vai chegar próximo do A, porém não vai chegar no A.
Então, vamos lá, vamos calcular o M, né, que é a taxa de inclinação, que é o coeficiente angular da reta, para ver se é o mesmo, ó. IA. Então, vamos lá. M do ponto IA. O I é 3 e 4 e o A é 1 e 2. Então, vamos lá. A para I. O que é o M? Delta Y dividido por delta X. Variação de Y por variação de X. 2 menos 4 dividido por 1 menos 3. 2 menos 4 menos 2. 1 menos 3 menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Então, o M do I para A é 1. Agora, o M do O para I. O O é 7 e 11. E o I é 3 e 4. Então, vamos lá. Delta Y por delta X. Vai ficar, então, 4 menos 11 dividido por 3 menos 7. 4 menos 11, menos 7. 3 menos 7, menos 4. Menos com menos dá mais, ou seja, dá 7 quartos. Minha pergunta é, 7 quartos é igual a 1? Não é. Então, significa que a taxa de inclinação desse segmento de reta e desse segmento de reta é diferente. Significa que não é a mesma reta, então. Então, o que eu vou fazer para resolver esse problema? Ó, eu vou dividir esse problema em 3 triângulos. Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou unir esse ponto, esse vértice com esse vértice e esse vértice com esse vértice. Então, eu vou ter um triângulo COI, eu vou ter outro triângulo CIA e vou ter outro triângulo AIS. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro. Agora eu vou achar a área do primeiro, do segundo e do terceiro. Vou somar as áreas e vou chegar na área do pentágono. Então, como que eu vou achar então a área, ó, do primeiro? COI. Então, a área do triângulo COI. Vamos lá. As coordenadas do C, 2 e 8. Então, vou colocar aqui, ó, 2 e 8. As coordenadas, ó, X, Y e 1, né? Coordenadas do O, 7 e 11. 7 e 11. Coordenada do I, 3 e 4. Aí eu vou completar a terceira coluna com 1. Por que 1? Porque o 1, na multiplicação, ele não altera em nada. E como a gente usa a multiplicação para calcular o determinante da matriz, a gente coloca a terceira coluna como 1, por quê? Para não alterar meu resultado, né? Então, a coluna do x, coluna do y, 1, 1, 1. Agora é só calcular o determinante. Repete a primeira e a segunda coluna, ó, 2, 7, 3, 8, 11 e 4. O que vai dar então, ó? 2 vezes 11, 22. 22 vezes 1, 22. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Mais 24. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 4, 28. Então, mais 28. Agora, na diagonal secundária, eu tenho que multiplicar os elementos e multiplicar por menos 1 no final, né? Vai ficar assim, então, ó. 1 vezes 11, 11. 11 vezes 3, 33. Vezes menos 1, porque na diagonal secundária você tem que multiplicar por menos 1. Então, se der positivo, fica negativo. Se der negativo, fica positivo. 33 vezes menos 1 vai dar menos 33. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Com menos da diagonal secundária vai ficar menos 8. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 1, 56. Com menos, vai ficar menos 56. Agora eu vou agrupar positivo com positivo e negativo com negativo. O que vai ficar então, ó? 22 com 24 dá 46. Com 28 vai dar 74, positivo. Eu devo 33, eu devo 8, devo 41. Devo 41 e devo 56, então eu devo 97. Eu devo 97, pago 74. O
que acontece comigo? Ó, 74, 84, 94, 23. Eu vou ficar devendo 23. Então, para mim calcular a área desse triângulo CCOI, calculei o determinante e multiplico no final por meio. Menos 23 vezes meio vai dar menos 11,5. Como não existe área negativa, eu vou desconsiderar o menos. Então, a área do triângulo do COI, que eu chamei ele de 1, né? É 11,5, certo? Agora, vamos achar a área do triângulo 2, ó. A área do triângulo CIA. CIA. Triângulo 2, né? Certo? Então, vamos lá. X, Y, 1, né? O que vai ficar, então? Ó, o vértice C é 2 e 8. Vai ficar, então, ó, a coluna do X é 2, a coluna do Y é 8. O vértice I, X é 3 e Y é 4. E o vértice A, o X é 1 e o Y é 2, certo? Aí, completa a terceira coluna com 1, repete a primeira e a segunda coluna, ó. 2, 3, 1, 8, 4, 2, certo? Então, agora vamos achar o determinante dessa matriz 3 por 3, né? Dois vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Então, vai dar 8 aqui, certo? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 8. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 6. Agora, a diagonal secundária tem que ter cuidado com menos, né? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Com menos da secundária, vai ficar, então, 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, com menos da secundária, vai ficar menos 4. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 1, 24. Com menos a secundária, vai ficar menos 24. Agora, eu vou agrupar positivo, positivo, negativo, negativo. Eu tenho 8 mais 8, 16. Mais 6, eu tenho 22. Eu devo 8 e eu devo 24. Então, eu devo 32. Eu devo 32, eu pago 22, vou ficar devendo 10. Aí, eu multiplico por meio, para me achar a área desse triângulo, né? Menos 10 vezes meio dá menos 5. Como não existe área negativa, eu vou desconsiderar o menos, vai ficar 5, certo? Enfim, eu vou achar, então, a área do triângulo 3, que é o triângulo AIS. A área do triângulo agora, ó, AIS, ó, certo? Ó, AIS, tá? Então, vai ficar, ó, X, Y, 1. Vértice A, X é 1, Y é 2. Vértice I, X é 3, Y é 4. E o vértice S, X é 7, o Y é 3. Então, vou colocar a terceira coluna como 1, né? Repete a primeira e a segunda coluna. 1, 3, 7, 2, 4, 3. Então, vamos lá. Um vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. Mais 14. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 9. Agora, diagonal secundária, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 7, 28. Com menos a secundária, menos 28. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Com menos a secundária, menos 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Com menos a secundária, menos 6. Ou seja, eu tenho 4, eu tenho 14, eu tenho 18. Mais 9, eu tenho 27. Eu devo 28, devo 3, devo 31. Devo mais 6, então eu devo 37. Eu devo 37, pago 27 e ficar devendo 10. Vezes meio, né? Vai dar menos 10 vezes meio, vai dar menos 5. Como não existe área negativa, a área vai ser 5. Então, como que eu vou calcular, então, a área desse pentágono coisa? Então, a área do pentágono vai ser a área desses 3 triângulos. Olha para vocês verem que interessante, né? A gente dividiu esse pentágono em 3 triângulos, achou a área de cada triângulo, agora é só somar as áreas que a gente vai chegar na área do pentágono, né? Então, vai ficar a área do primeiro triângulo é 11,5, a área do segundo triângulo é 5 e do terceiro triângulo é 5. Ou seja, então, a área do pentágono
vai ser igual 11,5 mais 10, 21,5 de área, certo? E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Até uma próxima videoaula. Abraço para vocês, até mais, tchau.